Boa noite, galera. Eu, Fernando Verão, estou aqui para passar a parte tática apresentada hoje pelo Botafogo, que jogou contra a equipe do Vasco no estádio Newton Santos pela primeira partida válida pelas finais do Campeonato Carioca. O Botafogo, com sua marcação em 4-1-4-1, executado pelo treinador Alberto Valentim. Já a equipe Cruz Maltina, capitaneada pelo professor Zé Ricardo, executou um esquema tático de nível 4-4-2, pressionando a partir de bloco médio a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo mostrou muita qualidade nas saídas rápidas em posse de bola, com a facilidade dos seus jogadores, principalmente pela mobilidade de Luiz Fernando, que jogava bem aberto entre o lateral Fabrício e o meio-campista Wellington, assim como Renatinho e Léo Valência incomodando o outro setor Cruz Maltino. Consequentemente, o Botafogo avançava em bloco alto, obrigando e encurralando a equipe do Vasco. Só que em certos momentos, a equipe do Vasco não apresentava resistência e foi o que ocasionou aos 4 minutos o gol executado pelo jogador Renatinho do Botafogo. A partir daí, o Botafogo se acomodou um pouco do resultado e esperou as saídas da equipe vascaína. Logo após a parada técnica, o técnico Zé Roberto fez um ajuste em toda a equipe do Vasco e a equipe do Vasco acabou chegando ao seu primeiro gol, ocasionando o empate através do Pikachu, que logo depois, 4 minutos após, desempatou a partida. Antes mesmo do término do segundo tempo, do primeiro tempo, Brenner, em jogada trabalhada, obteve o tento alvinegro, dando os números finais do primeiro tempo em 2-2. Conversas no vestiário foram feitas e logo depois do regresso houve-se muito trabalho de estudo entre as duas equipes. Houve um bloqueio na parte de meio campo de ambas as equipes, ao qual ficava um jogo de xadrez. E aquele que se expunha mais ocasionava chance para a equipe adversária de tentar fazer o gol. O Botafogo fez as substituições de acordo. O Léo Valência não estava apresentando uma boa noite hoje de futebol, foi substituído pelo Rodrigo Pimpão, que continuou aberto pelo lado esquerdo, apesar de ser destro, e consequentemente a substituição do atacante Chiesa, que entrou no lugar do Brenner. Inclusive essas duas substituições geraram um certo arranha-rabo entre o técnico Alberto Valentim e os jogadores substituídos. Com a entrada do Chiesa, o time do Botafogo ganhou mais mobilidade no ataque nessa região, conforme eu vou aqui demonstrar pelo piloto preto, fazendo com que aumentasse essa mobilidade, uma vez que os zagueiros vascaínos já estavam pendurados com o cartão. E numa jogada de falta, houve um cruzamento efetuado pelo Moisés, pela esquerda de ataque do time alvinegro, que culminou no terceiro gol alvinegro, que foi anulado pelo assistente número 1 de arbitragem. Após essa anulação do gol, o jogo ficou mais aberto e isso possibilitou com que a equipe do Vasco crescesse um pouco mais, e a do Botafogo também. Tanto que as jogadas de maior perigo de ambas as equipes se deram a partir do 35º minuto, quando o Botafogo imprimiu o seu ritmo, assim como o Vasco. E aquele ditado que é velho e certo, né? Quem não faz, acaba levando, e foi o caso do Vasco. Numa cobrança de escanteio, mais uma bola parada dentro da área, e uma raspada veio cair no segundo pau, onde o André Rios acabou fazendo o terceiro gol do time vascaíno, ocasionando com isso a vantagem para o segundo jogo no próximo domingo no estádio do Maracanã. Quero atentar para duas coisas que foram observadas hoje
uma pelo lado do Botafogo e outra pelo lado do Vasco. Pelo lado do Vasco, vamos mostrar aqui rapidamente para vocês entenderem o que foi observado pelo De Olho na Tática, hoje usando um painel um pouco colorido, e isso vai facilitar um pouco mais o que eu pretendo dizer, né? Apesar do Vasco ter um jogador bastante experiente, que é o caso do Paulão, ele não veio apresentar hoje um bom futebol. E isso ocasionou uma vulnerabilidade nesta área assinalada pelo piloto vermelho aqui, que é justamente a entrada da área, né, que é chamada de zona vermelha. Por isso que eu estou assinalando de piloto vermelho. Essa zona vermelha culminou num erro e veio a acontecer o primeiro gol da equipe alvinegra, que foi assinalada pelo jogador Renatinho. Pelo lado botafoguense, o que foi observado pelo De Olho na Tática? Isso daí não é a primeira vez que eu consigo observar isso. Nos treinos do Botafogo, ao qual eu pude presenciar pelo tempo ao qual eu fiquei em estágio, eu pude observar perfeitamente que o Botafogo sofria um pouco do trabalho de transição. Esse trabalho de transição, né, da parte defensiva para a ofensiva, ocorria de uma maneira um pouco mais lenta e com isso tirava a velocidade de ataque do time alvinegro. Reflexo de hoje. O que acontecia? O nosso bravo Luiz Ricardo, aliás, Luiz Fernando, Luiz Ricardo é o nosso lateral contundido, que graças a Deus já está de volta, né? Ficava um pouco mais aberto, assim como o Moisés e o Moisés e o Léo Valência, e por aqui o Renatinho. Quando essa bola era dada, né, distribuída pelo Lindoso ou pelo jogador Marcelo, eu percebia o que nessa situação? O Renatinho, ele se lançava para o ataque. Só que quando ele se lançava para o ataque, ele não efetuava com o Brenner a troca. Ou seja, o Brenner poderia fazer o falso 9, que a gente representa aqui pelo F9, e ele não fazia. Naturalmente, como o time estava saindo em bloco alto, em transição defensiva para ofensiva, poderia haver mobilidades maiores com infiltrações de Léo Valência ou até mesmo uma surpresa de Moisés, assim como o de Marcinho. Só que o que acontecia? O próprio jogador do Botafogo atrapalhava todo o sistema. Quando a bola era distribuída para o Marcinho aqui, nessa região, ele não saía para a aproximação. Por quê? O jogador avançava e ele não ocupava essa casinha aqui. Com isso, dificultava a chegada e não havia o que entre os jogadores do Botafogo? Triangulação. A triangulação faz com que o time ganhe mais poder ofensivo e mais mobilidade no ataque. Reparem que se a bola entra ou no Brenner ou no Luiz Fernando, possibilita uma infiltração mais aguda, representada em vermelho, do lateral direito Marcinho, uma infiltração entre a zaga, representada pelo cone, pelo piloto preto do jogador Marcelo, e até infiltrações feitas por Moisés na lateral esquerda e Léo Valência jogando pelo lado esquerdo também. Nesse sentido, eu venho observando que está faltando essa característica do time.
essa troca do time. E olha que o time trabalha isso, eu pude observar através dos treinamentos que o professor Alberto Valentim dá muita ênfase a essa troca, a essa facilidade de transição, mas só que na hora do bicho pegar, o time não faz assim, não efetua essas trocas, dificultando inclusive a troca de passe. Hoje eu vi um time um pouco disperso, ao qual o jogador Rodrigo Lindoso deu um gol, assim como o jogador Cruz Maltino, e que depois da situação parecia que as duas equipes estavam acomodadas com o resultado. Já pensando no segundo jogo, foi quando houve um escanteio pelo lado direito do ataque e o André Rios surpreendeu, melhor dizendo, toda a zaga alvinegra, entrando pelo lado esquerdo de ataque Cruz Maltino e balançando a rede alvinegra. Está tudo perdido, gente? Não está tudo perdido. Apesar da vantagem do Vasco, o jogo está em aberto. E isso é um placar, inclusive, perigoso, porque o Vasco ele joga pelo empate e o Botafogo tem que tirar essa vantagem, como já aconteceu, 3-2 e o outro 3-2. Então nós vamos estudar um pouco mais essa semana como pode ser o comportamento do Botafogo perante o Vasco para o próximo domingo, assim como o Vasco perante o Botafogo também no mesmo jogo que será realizado no estádio do Maracanã no próximo domingo, dia 8. E eu, Fernando Veron, vou estar lá de olho na tática. Fique com Deus.